Bom, parte da mídia, notadamente aqui no caso, o povo aqui da CBN com a Vera Magalhães, a mulher que mais ama Bolsonaro na história do Brasil, está dizendo que ainda teimem dizer que a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura de laboratório, ou seja, que é uma candidatura que está ali só para esquentar lugar para outro candidatar-se daqui a pouco, antes do registro de candidatura. Bom, o que será que elas querem dizer com isso? Vamos dar uma olhada nisso daqui. Já deixo aqui um grande abraço para vocês. Vamos juntos. Bom, aqui no Brasil, o Flávio Bolsonaro está num bom momento dessa pré-campanha, né? Tivemos a divulgação dessa última pesquisa da Datafolha mostrando o empate entre Flávio Bolsonaro e Lula, o que está movimentando os bastidores das campanhas, traçando estratégia. A gente está há 6 meses aí da eleição. Quem conversa com a gente agora aqui no Viva Voz é a Luísa Marzullo, repórter de política do jornal o Globo, falando um pouco sobre essa estratégia do Flávio Bolsonaro. Ele vai reforçar a ofensiva no eleitorado feminino e também no Nordeste, 2 públicos aí que são pontos fortes do presidente Lula, né, Luísa? Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera e Débora. Obrigada aí pela oportunidade. É justamente o que você falou. Essa pesquisa da Datafolha, ela foi recebida como uma ótima notícia na pré-campanha do Flávio. É um empate técnico, mas é a primeira vez que ele aparece, né, com um pontinho a mais que o Lula. E quando a gente olha os recortes da pesquisa, dá para entender por quê. Ele aparece pela primeira vez. Chega de passar calor à aqui em frente casa. do Lula, numericamente, no Datafolha, que é uma pesquisa Datalula. Agora, em várias outras pesquisas, Flávio já vem apontando à frente do Lula muitas vezes. Muitas vezes. Cadê aqui? Momentinho, vamos lá. E tentar ali analisar de alguma forma como melhorar ainda mais, né? E justamente os mais ricos, a classe média, os evangélicos, um desempenho mais forte no Sul e no Sudeste. E aí entrou o diagnóstico na pré-campanha, de que ele está bem onde tem base, onde o bolsonarismo geralmente já vai bem, e que agora ele precisa crescer onde ele enfrenta mais resistência. Aí elegeram 2 alvos preferenciais, as mulheres, que é um eleitorado que tem uma dificuldade histórica do bolsonarismo, até por muitas vezes ter um discurso mais agressivo, né, mais de uma ofensiva, assim, e o Bolsonaro já tinha essa dificuldade em 22 e 18. E no Nordeste, que é uma região que historicamente deu vitórias, né, ao PT. Vale lembrar que o Bolsonaro venceu nas outras 4 regiões do país na eleição passada e perdeu a eleição justamente por essa vitória, né, do Nordeste. E na pesquisa de sábado, o Lula está com 55%, né, das intenções de voto, então é bastante diferença em relação ao Flávio. Aí vão ser 3 movimentos preferenciais agora, né? O primeiro é o discurso, falar de temas do dia a dia, como custo de vida, endividamento, poder de compra, segurança pública. Eles entendem, né, os aliados, os estrategistas do Flávio, que tem ali que falar desses temas que movem, né, o dia a dia do eleitorado, tanto das mulheres quanto do Nordeste. E o segundo é manter uma linha mais de moderação, né? O Flávio tem tentado fazer esse aceno ali mais suave. Semana passada ele falou até que respeita a comunidade LGBT, ele tem sido mais tranquilo no discurso, e a ideia é justamente manter isso, né, para poder tentar ali mais diálogo, reduzir rejeição. E a terceira parte dessa estratégia é justamente aumentar a presença, né, nas regiões e com o eleitorado. A ideia é fazer mais viagens, agendas, participar de eventos populares. Um dos coordenadores dele, da campanha no Nordeste, né, que é o ex-ministro Marcelo Queiroga, falou comigo que vai sugerir do Flávio ir para lá para poder participar das festas juninas, né? Gente, que dicção horrível. Ela trabalha com comunicação, procura fonoaudióloga com urgência. Pelo amor de Deus, me desrespeito isso. Alagoas, quanto em Pernambuco, que é uma forma de criar uma proximidade mais natural com o eleitor. E também tem uma chance do Flávio ir para o Ceará no final do mês, não tá batido aí no martelo, mas é possível que aconteça,
problema ainda é que ele deve ir para o Ceará para poder declarar apoio ao pré-candidato ao governo Ciro Gomes, e a base não está muito convicta ainda dessa aliança. Até a Michelle Bolsonaro no passado reclamou um pouquinho disso, falou mal dessa aliança, então eles estão calibrando ali o melhor timing de ir para esse estado. Volto com você, Carol. Obrigada, Luísa, pela gentileza de participar aqui com a gente. Festa junina é aquele evento canônico, né, na vida de todo pré-candidato. Ô, Débora, vamos dar os números aí do Datafolha antes da Vera comentar, para já dar esse contexto? Boa, e a notícia não é boa, né, porque do Datafolha que foi divulgada nesse... Não é boa para quem, cara pálida? Para teu papá? Fim de semana, o presidente Lula perdeu vantagem, empata com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, no cenário do segundo turno. No caso de Flávio Bolsonaro, ele aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente Lula, com 46% das intenções de voto, Lula com 45%. No caso de Ronaldo Caiado, presidente Lula aparece com 45%, e o governador de Goiás com 42%. E no caso de Romeu Zema, Lula com 45% e Zema com 42%, empatados tecnicamente num cenário de segundo turno, com todos os candidatos da direita. Na simulação de primeiro turno, a pesquisa mostra a polarização mesmo entre Flávio e o presidente Lula. Mas aí no caso Lula lidera as intenções de voto, né? Oscilou de 25 para 26, se a gente considerar a pesquisa de março, e Flávio de 12 para 16. Quando a pesquisa é estimulada, Lula aparece com 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 35%, sem contar a avaliação do governo, né? O Datafolha mostra que 40% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e só 29% como ótimo ou bom. Vou começar pela matéria da Luísa, porque o que a gente vê aí é um candidato criado por IA, né? É um candidato que vai passar a falar de mulher. Olha aí, a Vera Magalhães ataca o filho, no caso Flávio, como atacava o Jair. Está chamando... Você é IA? Eu pergunto a você do outro lado, se você chegou até aqui neste ponto do vídeo, você é IA? Porque ela está desrespeitando o eleitor, ela está dizendo que o Flávio é criado por IA. É a IA que está impulsionando o Flávio ou é você do outro lado, eleitor? Eres vai visitar o Nordeste, vai até frequentar uma festa junina e vai começar a falar de temas... E o Haddad? E o Haddad? O que tem o Haddad nordestino? O Haddad também andava por aqui, o marqueteiro mandava o povo chamar Haddad de Andrade aqui no Nordeste. Qual é o problema? Qual é o problema? Jornalista ou torcedora? Vera. De economia, coisa que o senador Flávio Bolsonaro nunca fez até aqui. Não é do dia a dia dele, não está nenhuma dessas coisas está na lista de temas que ele trata como... Não, para um pouco a voz da Vera Magalhães, como é? Que são quase que exclusivamente os assuntos de interesse do pai, do Jair Bolsonaro. Os interesses ali ligados a domiciliar do pai, a questão de anistia para o pai. Apenas uma notícia que é importante para você saber o que Lula continua fazendo, mesmo agora, à medida em que a reprovação aumenta, à medida que ele cai nas pesquisas também intenção de voto, à medida que Flávio sobe, Lula continua aumentando os gastos públicos. Lula viaja com a maior delegação de ministros à Europa para encontro, importante não, para encontro ideológico com líderes anti-Trump. É a maior, eles vão para lá de férias, passear a maior delegação de ministros de todos os tempos da Europa. Durma-se com um barulho desse. E etc. Então, o que o PL está querendo é criar um candidato de laboratório, porque o Flávio Bolsonaro não tem nenhum histórico de tratar de temas ligados à economia popular, ao endividamento. Eu não entendi, precisa. Se um senador, um deputado, um parlamentar se candidata à presidência da República, precisa que ele tenha um histórico na área de economia para ser candidato? Não. É por isso que tem plano de governo, ele chama experts, para lhe orientar. É como dizia
O Bolsonaro, o poço Ipiranga dele, por exemplo, era o Paulo Guedes, que tomara agora volte, né? Volte. Que discursinho dessa mulher, né? Dessa Vera. As famílias não têm projetos nessa área, nunca tratou desse assunto. Vocês percebem como ela fala assim com o contrário de amor? Ela fala com desamor, é uma mulher com uma fala agoniada, uma fala, né? Uma fala má, assim, sabe? A questão do Nordeste passa ao Enfesada, como se diz também aqui no Nordeste. largo das preocupações da família Bolsonaro, passou também no governo. Jair Bolsonaro teve uma relação péssima com os estados do Nordeste, com os governadores, boicotou Mentira. vários deles. Bom, já chega, né? É a Vera Magalhães dizendo que Flávio é um candidato de laboratório, candidato de IA, que se os projetos dele não eram em torno de um determinado tema tal, ele não pode ser candidato. Que discurso. Olha, ela tá com medo, ela tá com inveja, vai ter que engolir o pai, vai ter que engolir o filho. Doutora Vera Magalhães, deixa aí o seu like. Inscreva-se agora se você está aqui pela primeira vez. Se você já é da casa, não vacile. Podem ter tirado a sua inscrição, então confira a sua inscrição agora. E se for o caso, inscreva-se, comente, compartilhe. Vamos lá, comentem e compartilhem. O que mais? Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir, hoje sim, até a aba Seja Membro. Clica lá, veja como funciona. Torne-se membro deste canal, eu te convido. O canal precisa de você.